sociedade que o capitalismo causa. Esse trabalho deve seguir as normas da ABNT. Mas o que são normas ABNT? As normas da ABNT é uma expressão odiada por muitos, porém, você tem que dominar suas regras. Caso contrário, enfrentará vários problemas na avaliação dos seus trabalhos. Essa é a sigla para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma entidade privada sem fins lucrativos responsável pela normatização técnica no Brasil. Essa padronização estabelece um modelo único de formatação que auxilia no entendimento de TCC e monografia e demais trabalhos acadêmicos. Oi, gente. Olá. Alguém de vocês entendeu o que é para fazer no trabalho que a professora pediu? Normas ABNT, né? O que será que tem que fazer? Todos os trabalhos que forem seguir essas normas podem ser divididos em 3 partes: elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Em um trabalho acadêmico, existem elementos da estrutura considerados obrigatórios, ou seja, não ignore-os. Capa, onde as informações são transcritas. Na seguinte ordem: nome da instituição, nome do autor, título, subtítulo se houver, local e ano. Folha de rosto. A folha de rosto contém elementos essenciais na identificação do trabalho, sejam eles Nome do autor, título, subtítulo se houver, informações relativas à natureza do trabalho e objetivo, instituição em que o trabalho foi submetido, nome do orientador e, por último, local, mês e ano. Formatação é o formato geral de apresentação do trabalho acadêmico e geralmente segue as normas a seguir. As fontes podem variar entre Arial e Times New Roman e o tamanho normalmente utilizado, 12. as margens devem ter 3 cm na superior e na esquerda e 2 cm na inferior e na direita. O espacejamento entre linhas é de 1,5 para todo o corpo do texto. Tamanho do papel A4. A fonte normalmente é preta. Sumário. Elemento obrigatório cujas partes são acompanhadas dos respectivos números de páginas. Havendo mais de um volume, deve constar com o sumário completo dos trabalhos. Numerando as páginas. A partir da folha de rosto do seu trabalho, você pode iniciar a contagem pelo número 1. Porém, você não deve colocar a numeração em nenhum elemento pré-textual. Desse modo, a primeira página a apresentar numeração será a da introdução. Antes dela, as folhas contadas não devem ter numeração. Os algarismos devem constar no canto superior direito da folha. Lista de ilustrações. É um elemento opcional que deve ser elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto. Com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número de página, quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração, como desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, mapas e outros. O conteúdo do seu trabalho é em seções. No entanto, se houver mais de uma subdivisão, a numeração deve ser organizada da seguinte maneira. Folha de aprovação. É um elemento obrigatório colocado logo após a folha de rosto, constituída pelas informações a seguir. Constituído pelo nome do autor do trabalho, título do trabalho e subtítulo se houver, natureza, objetivo, nome da instituição a que é submetido, área de concentração, data de aprovação, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca encaminhadora e instituições a que pertence. A data de aprovação e assinaturas dos membros componentes da banca examinadora são colocadas após a aprovação do trabalho. Agradecimentos. Folha onde o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho. Resumo em língua portuguesa. Elemento obrigatório constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, e não de uma simples enumeração de tópicos. Resumo em língua estrangeira. Basicamente contém as mesmas informações do resumo, só que em língua estrangeira.
Elementos textuais. Os elementos textuais são constituídos fundamentalmente em 3 partes: introdução, Parte inicial do texto, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. desenvolvimento, Parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Divide-se em seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e do método. e conclusão. Parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses. Referências. Elemento obrigatório em todos os trabalhos, contendo uma lista de fontes que podem ser sites, livros, manuais, entre outros, utilizados e consultados durante o desenvolvimento do trabalho, que permite sua identificação individual. Sabe aquele ditado? Nada se cria, tudo se copia? Na criação de projetos, é importante que emprestemos ideias, conceitos e conhecimentos de outros pesquisadores. Basicamente, existem 3 tipos de citações. Citação direta é a transcrição textual fiel de parte do conteúdo de uma obra. Citação indireta. A citação indireta é quando você lê um arquivo e tem a opinião semelhante com a do autor, porém você não quer usar a mesma estrutura e as mesmas palavras. Citação da citação. Você fará uma citação de um conteúdo que já foi citado antes. Esse tipo de citação é recomendado em último caso, já que o correto é tentar localizar a fonte original. O índice é elaborado conforme a ABNT NBR 6034. Os anexos são identificados por letras maiúsculas, consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Basicamente, ele pode ser um texto que tenha sido escrito por outra pessoa, e o autor achou importante acrescentar ao seu trabalho, servindo de complemento. Apêndices. É um elemento opcional e são identificados por letras maiúsculas, consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Basicamente, ele é um elemento elaborado pelo autor do trabalho como forma de complemento diferente dos anexos que são feitos por outra pessoa.